bebida alcoólica de forma abusiva, e isso ninguém fala nada. E ainda nos Estados Unidos, manifestantes tomaram as ruas de Nova York. A causa? Defender a nudez artística. O protesto foi em frente à sede do Facebook e do Instagram. Todos os manifestantes aí pelados, claro, nas mãos imagens de mamilos masculinos, que são liberados pelas duas redes sociais. E todas as mulheres tiveram o cuidado de cobrir os próprios seios com fotos de mamilos de homens. Ou seja, seguindo essa etiqueta digital. O nome da campanha é We the Nipple, nós o mamilo, né? Uma brincadeira com a primeira frase da Constituição Americana, We the People, ou nós o povo. Arthur, você é um liberal. Mostrar o peitinho é uma garantia constitucional? Vamos lá. Eu não sei te dizer juridicamente hoje se é uma garantia constitucional ou não. Eu sei que é proibido no Brasil, eu acho que não pode. Eu entendo as bases para isso, tá? Eu entendo. A gente Me explica, então. Vai entrar como se eu tivesse Vamos lá. 8 anos de idade. Vamos lá. A gente vai entrar aqui numa viagem. Vamos lá. O cara até virou aqui. Eu fiquei super interessado. Eu agora quero entender. Eu pessoalmente, eu me sinto ofendido se eu vejo uma mulher sem camisa de jeito nenhum. Mas eu entendo os aspectos sociais que isso podem causar. Vamos lá. A gente sabe que antropologicamente os seios eles representam justamente a fertilidade da mulher. As mulheres que têm os seios mais desenvolvidos, elas são mais férteis. Logicamente, o seio, para o ser humano, ele desperta ali uma condição sexual. É esse o símbolo do seio para a sociedade humana. Isso não é opinião do Arthur, tá? Isso é estudo científico. Ó. O ser humano, ele vê nos seios ali uma questão sexual. A partir dali, a gente tem que ver o seguinte: se a gente liberar o mamilo livre para as mulheres, você não vai estar justamente indo no contrário das civilizações bem-sucedidas que oprimem justamente essa parte de liberalização tipo sexual. Suécia, Dinamarca, Alemanha? Não, eu não sei, cara. Sinceramente, eu não... Mas o que são essas sociedades desenvolvidas que oprimem os seios das mulheres? Não é oprime. Eu usei a palavra errada, na verdade. Mas eu diria o seguinte: eu não acho que seja... E aí, de novo, cara, eu por ser conservador, eu penso ali no princípio da prudência. Eu não acho que seja prudente a gente fazer uma experiência como essa. Eu não acho que seja. Por que não? Topless, cara, jura? Não, cara, eu não tenho... É o que eu tô falando. Eu, pessoalmente, não tenho problema com isso. Você fala, você se sente ofendido... Mas qual seria o problema, então? Eu tenho receio do que pode acontecer com uma sociedade. Mas o que você acha que pode acontecer? Eu não sei, cara, mas eu tenho receio disso. Mas pode acontecer uma onda de estupros, por exemplo. Não, eu acho que ir rumo ao desconhecido, dessa forma, num país desse tamanho... Eu não acho bacana. Desculpa, Arthur, mas eu achei engraçado você falar assim, rumo ao desconhecido, tipo, parece uma... Não, mas é verdade. Você sabe que o topless não é ilegal no Brasil, né? Qualquer mulher pode ir pra praia de Ipanema, tirar o sutiã e tá tudo bem. Não, é o que eu tô falando, juridicamente eu não sei. Pode, faz, Marília. Recentemente, inclusive, de vez em quando, você tem história de gente... De vez em quando um guarda municipal... Mas nos costumes, no dia a dia... De vez em quando pinta um guarda municipal que reprime. E aí, no dia seguinte, aparecem 4 com o sutiã Pedro, fora. é proibido por lei, Pedro. Você tem razão. Tanto que volta e meia tem alguns protestos na praia, as mulheres vão lá. Agora, assim, gente, na Europa, você vai pra qualquer praia, na maioria das praias, as mulheres estão todas de peito de fora, ninguém... E aqui no Rio tem praia nudista. A gente às vezes fica olhando. Ninguém tá nem no Rio tem praia nudista. A Itália é super católica, né? Super. A Eles Itália separam o que é também. catolicismo, o que é peitinho. O que eu acho estranho é que, assim, existe essa coisa do mamilo feminino. Nas redes sociais eu acho um absurdo. Depois até você vai me explicar isso, como é que eles conseguem... Esse mamilo aqui é de mulher. Tem uns amigos aí que tem peito de homem, quer dizer, uns amigos que tem peito de mulher, que não passaria no algoritmo lá do Facebook e do Instagram, não. Mas eu quero entender, assim, qual é realmente o grande problema, porque nem em países liberais, como a Suécia, por exemplo, apesar da temperatura não favorecer, você não vê um festival, você não vai no shopping, tá todo mundo andando com o peito de fora, não é assim que acontece. Não, eu não acho que aconteça, tá? Eu não vou mais por... nossa, se a gente liberar, vai ter um monte de mulher sem camisa, que mal... Não é esse o problema. Não, e mesmo que tenha, eu acho que vai durar uma semana, se isso acontecer. Porque vai banalizar. Tá liberado, o peito de fora tá liberado. Vai ter no Carnaval, que já tem, né, no Dan Sapucaí, gente, tá lá. No Carnaval era na Sapucaí, hoje tá na rua. Os blocos de rua, as mulheres estão ficando de peito de fora. Eu realmente não consigo ver o grande problema disso. Eu acho que a gente precisa tratar, eu não entendo esse tabu de tratar o principal, é o corpo da mulher, né? O problema não é a nudez, o problema é o corpo da mulher. Eu acho que a gente precisa destabulizar, não sei como é que usar essa palavra,
essa questão do corpo feminino, gente. As mulheres são... a gente vê casos de mulheres que estão amamentando em público e às vezes são reprimidas porque estão amamentando. Isso é um absurdo, né? O que é um grande absurdo. Eu acho que é o seguinte, não existe Desculpa, uma fiquei linha exaltada clara, aqui não é um com isso. negócio claro, onde eu falo, ó, a partir daqui faz mal para a humanidade, a partir daqui não faz. Mas eu conseguiria comparar isso com a nudez total. Por exemplo, se entra uma mulher 100% nua aqui, eu vou me sentir ofendido? Não vou. Mas então por que não se permite que as mulheres ou os homens também andem 100% nus às ruas, né? E aí eu volto naquele argumento que eu disse. Eu acho que, obviamente, a gente expor os nossos órgãos genitais levam a uma questão de sexualidade. E eu não acho que isso seja prudente pra gente liberar de uma hora para outra sem saber onde isso vai dar. Aí você vai me falar, não, Arthur, mas eu tô liberando só os mamilos. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Então, por que não liberar os mamilos e a vulva, por exemplo? Por mim, nenhum problema. No próximo carnaval eu vou sair com a bola de fora. Tô logo avisando aqui. Não, mas eu não tô falando por mim. nem saber. Eu não respondi. Não, mas eu gostei da sua provocação, porque eu tô pensando. Mas eu acho que a questão... Só pra deixar claro, eu não quero que me coloque uma pecha aqui. Eu sou o cara que mais acho idiota esse tipo de coisa. Por exemplo, a gravata no plenário. O jeito que eu me visto não é um jeito tradicional, não visto com camisa e sapato. Eu sou um cara que eu não ligo pra isso. Eu pessoalmente não ligo pra isso. Mas a minha preocupação é justamente, socialmente, qual o impacto que isso pode causar. Se você me perguntar, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Pessoas, por que as pessoas se vestem? Por convenções sociais, por uma questão de saúde também. É uma questão de saúde. Sim, as pessoas concordo. saem na rua, não vão sentar no banco do ônibus e tá nuas, porque certamente elas vão acabar, muito possivelmente vão pegar uma doença. Agora, eu acho que essa discussão, principalmente dos mamilos femininos nas redes sociais, é uma discussão que precisa acontecer. Qual é o problema? Depois de muita discussão, as redes sociais liberaram as intervenções artísticas, porque era um absurdo. Você pegava uma estátua renascentista e aquilo ali acabava sendo censurado, porque não podia mostrar, ou então uma pintura. Uma vez eu Hoje em botei, dia já melhorou um pouco. eu botei a capa de um disco do Pixies, que é uma mulher com os seios de fora, botei e levei um strike, olha... Essa imagem aí não pode, é um absurdo. Na verdade, só para esclarecer, minha questão toda aqui não é a rede social em si. Eu não acho que a estátua renascentista na rede social vai causar um caos na sociedade, vai acabar com os princípios judaico-cristãos. Eu não penso isso. Realmente, eu acho que existe uma zona nebulosa ali e eu acho que dá pra gente dividir bem justamente ali. Deixa eu falar de uma experiência provavelmente curiosa que eu tenho. Mais de 10 anos atrás, fazendo uma reportagem, eu passei uma semana num lugar no Rio Grande do Sul chamado Colina do Sol, que é em essência uma vila naturista. E sim, eu fiquei a semana inteira pelado, com todo mundo pelado ao redor, tudo mais. E você inventa toda uma maneira de se relacionar. Primeiro, por conta de estar todo mundo sem roupa. Primeiro, homens e mulheres não se beijam ao se cumprimentar. Todo mundo se cumprimenta dando a mão para não ter o toque dos corpos. Eu não vi em momento algum nenhum homem excitado. Absolutamente não acontece. É normal. Calma. Peraí. E olha, em meia hora... Não, mas isso era um receio meu, tá? Isso era um receio meu. Em meia hora, tinha sumido a questão. Não, mas não é isso. É inacreditável. A gente não pode pegar um exemplo, obviamente, controlado. Todo mundo anda com canga, porque na hora de você sentar... Você precisa de uma proteção. E um negocinho de álcool em gel aqui penduradinho, só pra... Só pra eu ia dar também. Isso eu não vi, não. Mas, só para entender aqui, por que eu, como conservador, penso um pouco mais além de experiências pessoais? Você pode ter tido uma experiência pessoal bem-sucedida e teve, vamos chamar de um feeling Foi positivo bem-sucedida, Pedro Dória? Depende qual é a sua definição de bem-sucedida. Você viu algum estupro? Não viu. Você teve alguma violência sexual? Não. Então, acho que foi olha, aquelas pessoas continuam vivendo da mesma forma, entendeu? E é uma coisa, velhos, jovens... Qual o nome do lugar, hein? Só pra eu... Colina do Sol. Colina do Sol. Colina do Mas Sol. então, Se você quiser a experiência, vai aqui na Praia do Abricó, também pode. É só uma prainha, algumas horas. Não, eu prefiro ir lá pro sul.
Então, eu não sei. Eles estão dizendo, eles estão olhando pra cá, maquiador, cabeleireiro, eles estão dizendo que essa praia do Abricóia não vale nada. Praia do Abricóia não rola. Mas fala, o meu receio é justamente isso. Você extrapolar uma experiência no ambiente controlado, onde as pessoas já vão intencionalmente para isso, para uma sociedade que você não sabe o que pode acontecer. É justamente esse o meu receio. E outra questão também que eu tenho dúvida, eu não tenho a menor noção como é que funciona, é a questão jurídica. Porque eu sei que no Brasil existem praias de nudismo. Eu sei que existe a praia de Tambaba, existem colônias... Rio, Praia do Pinho, públicos, Santa Catarina. Praia do Pinho, que são ambientes públicos onde você pode ficar nu. Eu não sei como que funciona, por isso que ele me perguntou, é uma garantia que isso funciona? Não sei. Mas a legislação específica para autorizar. Eu nunca frequentei essas praias, mas as praias de nudismo têm autorização. Não, e tem não são leis, mas tem normas muito controladas. As pessoas têm que seguir aquelas normas, porque claro, você precisa de É que assim, eu acho todas que têm segurança. Fica uma questão um pouco óbvia aqui, de que quando você tem pessoas nuas acumuladas em um certo local, você tem ali, querendo ou não, um risco iminente de abuso sexual de um indivíduo ou outro. Mas você acha um problema nas redes sociais não. ter foto de peito feminino? Não, aí eu devolvo a pergunta pra você. Você acha um problema nas redes sociais ter fotos de vulvas? Eu não sei. A pergunta foi pra ela, mas eu tô me metendo aqui. Se você fala assim, nós somos pessoas normais e equilibradas. Não, eu acho, por exemplo, pensando do ponto de vista de quem tem filhos e tal, tudo tem que ser controlado. As redes sociais, por exemplo, tem uma idade mínima para você poder acessar. Então, assim, não veria problema de ter... Até porque já acontece. Isso já acontece, tem gente que publica... É que tem uma questão legal aqui, que aí... Mas o que me incomoda... E não sendo sexual... O que me incomoda... Mas é que nós temos uma questão subjetiva do que é sexualmente explícito. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que me surgiu na cabeça agora. Sexo explícito, não de algo que seja sexualmente explícito. Então, por exemplo, se eu te falar assim, um pênis ereto. Não, aí já é uma situação sexual. Então, mas aí, e se eu falar que não é? Aí a gente vai ficar discutindo o que é o que não é. Posso colocar um complicador que eu ouvi recentemente? Na época do queer, eu me coloquei do lado, minha opinião, me coloquei do lado das pessoas que defendiam de que era nudez e que não necessariamente toda nudez é sexual. E o cara tá nu. Na hora da polêmica do museu. É que eram outras polêmicas, não era só essa. Sim, não, mas eu vou chegar ao ponto. Outro dia eu ouvi um complicador nessa discussão, que é o seguinte, uma mãe, pessoa liberal também, falando o seguinte, que ela não gostaria de ter a filha dela ali naquela situação, porque ela ensina a filha dela que se ela ver um homem nu, é perigoso para a filha dela e que ela tem que procurar um adulto e se afastar, com medo que a filha dela seja vítima de pedofilia. Claro. Uma placa na entrada da exposição. Não, eu voltei, eu citei a exposição, mas eu não quero nem entrar na discussão da exposição não, porque ali tinham várias questões. Tem várias questões. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, e aí jogando uma pimenta aqui, porque eu não tenho opinião, e você com a vulva, você complicou tudo para mim. Mas, e essa coisa, se uma pessoa... E não tem uma questão aí com a pedofilia? Eu tô perguntando. É que nós temos mais uma questão também. A gente não tem que as crianças, a gente não tem que ensinar elas que se vê um homem nu no meio da rua, corra, não fique perto desse cara. Eu falo como pai de 3, inclusive nesse ponto. Eu falo como pai de 3, inclusive de uma filha adolescente, que vai fazer 17 anos. Eu acho que crimes sexuais... primeiro, sempre acontecerão, independentemente de quais sejam os costumes de uma determinada cultura. E, para mim, estão sempre muito mais ligados à repressão sexual do que a abertura. Agora, eu estou também partindo de um princípio que é um princípio diferente do seu, Arthur. Eu não acho que a nudez seja necessariamente de ordem sexual. Eu não acho acho que seja também. Eu não acho que uma mulher nua seja necessariamente sexualizada. Ela pode ser, entendeu? Mas não é necessariamente. E se você sempre parte do princípio que a nudez pode ser sexual, aí você começa a chegar em pontos absurdos, por outro lado, como, por exemplo, o de você proibir uma mãe de amamentar quando ela precisa amamentar naquele momento. Eu só acho só uma coisa, gente. Eu só acho que a gente se afastou um pouco do ponto central dessa discussão, que era a proibição de mamilos femininos nas redes sociais. Eu tenho uma outra dúvida em relação a isso. Eu sou absolutamente contra essa proibição. É que, assim, eu não sei se essa proibição, ela parte aonde? De legislação de um país ou da própria plataforma? Das empresas, das plataformas. Nesse aspecto, eu posso concordar ou discordar, mas eu defendo a posição da empresa de ter ali a política que ela decidir. O que a gente é contra isso aconteceu
quando a gente teve as páginas derrubadas do Facebook, eu acho que não pode haver uma quebra de contrato. Então vamos lá. Vamos supor que eu acessei uma determinada plataforma, tem lá os termos, assinei. E naqueles termos diz que eu posso mostrar mamilos femininos na minha rede. Aí eu sou contra a rede cortar, porque eu assinei um contrato que poderia. Da mesma forma que eu sou ao contrário também. Se eu assinei um contrato onde a plataforma diz que é claro que você não pode colocar mamilos femininos, eu posso protestar, eu posso questionar, mas eu não posso impor via lei que a plataforma siga algo diferente do que o contrato foi assinado. Eu concordo com você, eu não acho que seja uma questão... O Facebook fez isso. O Facebook agora avisa, quando você coloca uma foto, você leva um strike da foto e fala assim... eles alertam antes ou posterior. Fica embaçado e você tem que clicar para ver. Eles avisam assim, você tá me garantindo que essa foto aqui, ela é artística, de acordo com nossos termos e condições, é uma foto artística ou que não representa necessariamente sexo explícito, enfim, etc. E tal, porque também o algoritmo não é tão preciso a ponto de olhar e saber o que está acontecendo. Sim, só para terminar, eu acho que sim, quando você ingressa numa rede social, você tem que cumprir as regras, é uma empresa privada, tudo isso, mas eu acho a discussão importante, eu acho esse protesto importante, porque existe um tabu muito grande, de fato, em relação ao peito feminino, e a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que ver... Desculpa, Tabet, eu sei que eu tô vendo você aflito aí. Não, porque a Bia tá aqui. Tem que terminar o programa! São 6 horas de programa, porra! Ela fica gritando no meu ouvido. Tem só um ponto fundamental aí, que é o seguinte. O problema do Facebook, e isso inclui o Instagram, é uma rede de 2 bilhões de pessoas que vão da Arábia Saudita a Ipanema, né? Então, eles têm que ter regras que... Eles se preocupam em ter regras que não vão chocar e ofender ninguém em nenhum lugar. Mas o problema é, a partir do momento que você se torna meio que um monopólio de onde as conversas públicas no mundo se dão, e essas redes sociais começam a virar isso, você começa a deixar de ser apenas uma empresa privada e você começa a ter uma função pública que tem de ser debatida. Bom ponto, Pedro. Bom, gente, esse foi o Segunda Chamada de hoje. Arthur e Guilherme, muito obrigado por terem aceitado o convite. A gente vai fazer depois um programa só sobre peitos, vulvas e nudezes, e aí eu vou te chamar de novo para vir aqui. Pedro, você já está com status oficial de elenco do programa, então obrigado por vir de novo. Marilis, obrigado a vocês. Você aí gostou? Se inscreve aqui no canal, toca o famigerado sininho aí, para saber sempre que tiver novidade. O papo continua agora, mas só para quem é membro. Você pode virar membro do My News agora e aproveitar. É fácil, é cheio de conteúdo exclusivo e outras vantagens. A gente vai falar agora sobre futebol, isso mesmo. A gente vai parar o programa agora, vamos continuar para quem é membro e o assunto vai ser futebol. Na próxima semana, estamos aqui de novo. Na quinta tem Investimento EPI. É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau. São 20 para as 2. São 20 para as 2? Melhor ir, né? Não sei. Eu sei que tá 2h30 no aeroporto. Agora que horas não, dá. 2h30 eu embarque. Se você sair agora... Se você sair agora, pegando o VLT, você... Não, dá tempo. Pode dizer, melhor você ir embora agora. Gente, obrigado pelo... Imagina, cara. Obrigado pela conversa. Eu vou aproveitar e vou... Mas eu entendi que você não é. Não, só pra deixar claro que você Não, tá vários graus abaixo do Carlos Bolsonaro. Pelo amor de Deus.